assuntos e na semana passada, Lula se reuniu com deputados da base aliada no Palácio do Planalto e prometeu que não vai cortar nenhum recurso do orçamento de 2024. Porém, somente neste ano, o governo já bloqueou quase 4 bilhões de reais de verbas destinadas a serviços essenciais. Os cortes atingiram as áreas da saúde, educação e até mesmo os programas sociais. Segundo o levantamento da Associação das Contas Abertas, 296 milhões foram cortados do orçamento do Ministério da Saúde. O Auxílio Gás, programa social de apoio a famílias de baixa renda, perdeu mais de 260 milhões de reais. Com isso, estima-se que 2 milhões de famílias não receberão o benefício em dezembro. O Ministério da Educação registrou em 2023 bloqueio de quase 180 milhões de reais que seriam utilizados na produção e compra de livros didáticos para a educação básica. Bom, Silvio, o governo então bloqueou quase 4 bilhões de reais em verbas destinadas a áreas da saúde, educação, programas sociais. Comentamos aqui nesse programa na semana passada que meio àquela discussão sobre a revisão da meta fiscal, que Lula já disse que não precisa cumprir, não vai ser cumprida, né? Lula disse que dinheiro bom é dinheiro transformado em obra. Pois bem, não tem obra e também não tem verba, é isso? Pois é, Paula, você já imaginou uma notícia como essa, né? Bloqueio, contingenciamento de verba de custeio, por exemplo, para universidades federais, que também têm os hospitais direcionados, relacionados a essas universidades federais. No governo Jair Bolsonaro, o que aconteceria? Talvez o vitorioso candidato Luiz Inácio Lula da Silva reagiria nas redes sociais, por exemplo, criticando o presidente Jair Bolsonaro, né? Então, isso mostra claramente que o discurso é antes da posse. Agora, tudo mudou. Por que eu falei isso? Porque temos registros e não vai muito longe. Basta a gente voltar um ano para trás e ver como o presidente Lula se manifestava nas redes sociais. Tá lá o print do Twitter dele, né? Então nós vamos exibir daqui a pouco. Tá lá, olha lá. O governo atual fez mais um corte de 1,68, 1,7 bi no orçamento do MEC. Foram 244 milhões cortados só em universidades e institutos federais. Educação é investimento no futuro do país e voltará a ser prioridade. Vamos trabalhar para recuperar nossas instituições de ensino. Isso aconteceu no dia 29 de novembro do ano passado. E agora, menos de um ano depois, a notícia é que o governo Lula fará bloqueio de recursos destinados às áreas prioritárias da saúde e da educação. Pois bem, no palanque é sempre uma história. No Twitter, já que ele agora é adepto do Twitter, no Instagram da Janja, é sempre uma história. Mas a realidade é completamente diferente. A realidade, sobretudo, de um governo que não tem dinheiro. Já acabou, não tem dinheiro mais nem para pagar emenda aos parlamentares e conseguir votar qualquer coisa que seja no Congresso Nacional depois de um ano de fracasso. Esse governo tem um único projeto vitrine em andamento. Mesmo o PAC, que foi lançado na virada do semestre, na verdade é o PAC Zero, né? Um programa de aceleração do crescimento que a senhora Simone Tebet deixou escapar e disse que era um envelopamento de obras paralisadas pelo Tribunal de Contas da União. Obras que foram inauguradas, a pedra filosofal, a pedra fundamental do Lula. É o que ele fazia no seu primeiro governo. Mas até hoje não foram concluídas. A Dilma mesmo, quando deixou o governo em 2016, tinha 17% de execução daquele PAC de 1,5 trilhão de reais. Então, veja, é tudo uma grande mentira, que quando desce do palanque, é isso aí, ó. Ana, quero te ouvir também sobre esse corte de verbas aí do governo Lula para serviços essenciais, né, como saúde, educação e também para os programas sociais, aí na ordem de quase 4 bilhões de reais. Pois é, não são apenas os cortes, né, em orçamentos importantes para serviços essenciais, cortes na educação, mas o aumento dos gastos também, gastos inúteis, como ministras, ex-ministras sem pasta, ministras que têm 2 cabides, né, e recebe quase 80 mil reais para ir dar entrevista dizer que buraco negro é uma expressão racista. É
como o Augusto muito bem coloca, né? É o programa da companheirada, todo mundo ali pendurado em algum cabide. Enquanto isso, não há recurso para livros essenciais para a educação, porque um dos projetos do PT há muitos anos, assim como o Foro de São Paulo, assim como qualquer comunista, qualquer socialista, é que a população continue pobre intelectualmente, não apenas miserável socialmente, mas pobre intelectualmente. Tanto que ontem nós vimos a prova do Enem, a militância e o ativismo para que os alunos eles não tenham discernimento do que é certo, do que é errado. É o que a gente fala, né? A gente tem que prestar muita atenção no que acontece nos Estados Unidos. Até, né, ontem nós mostramos que na prova do Enem a escola de Frankfurt foi citada exatamente porque é isso, são as sementes podres que começam germinando nas escolas, na doutrinação escolar, e aí depois, né, crescem nas universidades, e hoje nós temos visto, não apenas aqui nos Estados Unidos, no Brasil, mostramos também ontem a manifestação pró-Hamas. Isso é falta de educação, né, educação acadêmica, de entendimento, de história. E esse emburrecimento da população é by design, é assim que o PT quer. É assim que o PT quer. É por isso que no comentário anterior eu mencionei sobre o legado dos 4 anos do presidente Bolsonaro, porque não é um legado do presidente Bolsonaro, mas dessa fase, desses 4 anos que o brasileiro ele falou: eu quero aprender, eu quero entender, eu quero falar de política, quem é esse, quem é aquele, quem está em tal comissão. Então, eu fico muito feliz, né, e grata até pelo Fernão e o Piotr mencionarem a Constituição americana, o recall americano, o voto distrital americano, porque não tem outra solução para o Brasil do que o povo retomar as rédeas perto deles. Não adianta a gente ficar reclamando de Brasília, se aqui do lado o povo também não tem autonomia de decidir, né, a vida política da sua cidade, né, do seu bairro. Então, é preciso, o recall é uma das principais ferramentas aqui na política americana. Prometeu, se elegeu, não cumpriu, recall. Não vamos esperar a próxima eleição, vamos tirar um governador da Califórnia. Saiu recentemente, foi quando o Arnold Schwarzenegger entrou como governador, porque houve um recall de um governador da Califórnia. Então, eu acho que tudo isso faz parte desse grande pacote que nós estamos falando, desde a reforma tributária, né, que vocês comentaram, uma reforma que foi debatida, discutida, falada durante 30 anos e que passou na Câmara do dia para a noite. Muitos deputados falando: eu não consegui ler tudo. Se o deputado não conseguiu ler tudo, a população conseguiu ler, conseguiu entender. Então, esse pacote do Lula cortar verbas de orçamentos para serviços essenciais, principalmente a educação, é proposital. É isso que eles querem e é isso que a gente não pode deixar acontecer, porque, mais uma vez, a independência intelectual nos faz entender a reforma tributária, a prova do Enem, a doutrinação nas escolas, o que eles estão fazendo na economia. Você pegar um discurso do Haddad dizendo: porque a carne, os governadores têm que baixar, um discurso populista, completamente sem sentido, mentiroso. O brasileiro hoje está ligado exatamente por causa da maravilha da independência intelectual que nós estamos adquirindo aos poucos. Fernão, um minutinho que eu tenho que chamar o intervalo na sequência. Gente, isso que o Piotr descreveu, que a Paula e o Silvio descreveram, esses 300 bi de rachuncho aí entre os privilegiados e as custas do povo, esses cortes aí só na cova rasa que nos cabe no latifúndio aí do orçamento nacional, isso tudo só é possível porque a reforma vai ser baixada lá do céu depois que os anjos que você conhece fizerem o rachuncho de nós lá entre eles. Se essa reforma fosse submetida à aprovação ou não dos pagadores, como a Ana Paula, que está lá
nos Estados Unidos confirmou que acontece, que é assim que se faz, nenhum desses absurdos chegava a ser cogitado. Portanto, gente, só tem uma reforma que interessa no Brasil, que é essa, para pôr o povo no poder, a política. Fora dessa, nós estamos lascados. Augusto Nunes, também quero te ouvir aí sobre esse corte no orçamento de quase 4 bilhões do governo Lula. Olha, rapidamente, o Lula, ele precisa da pobreza e da pobreza desinformada. Ele vive disso. Ele é eleito por isso. O programa Bolsa Família foi muito bem definido pelo senador Jarbas Vasconcelos. É o maior programa oficial de compra de votos do mundo. Só isso interessa. O Lula, ele próprio confessa que não ia à escola também porque era preguiçoso. Não estudava, não lia. O jeito que nunca leu um livro tem a menor noção do que representa a educação. Quanto à saúde, ele tem garantido hospitais de excelência. Aqui em São Paulo são referências internacionais. Ele está garantido. O Lula o Lula ama o Lula. Ele é incapaz de afetos reais. Ele não tem pena de quem foi pobre, de quem é pobre. Isso é especialmente grave porque ele foi pobre. Ele sabe o que é ser pobre. E despreza. Ele quer o voto. Com o discurso malandro que ele sempre faz. Então, ele não quer que o pobre... A Ana disse tudo ali. O pobre não deve saber coisas, e o pobre basta a vida que para o bolsista do Bolsa Família é o seguinte, é não morrer de fome até amanhã, é uma vida sem sonhos, e é isso que o Lula tenta o tempo todo, e se elege com o voto desse pessoal.